Amém. Boa noite à igreja, Paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ao que não podemos perder tempo, porque Deus quer falar muito aos nossos corações hoje. Só Jesus na nossa vida. Vamos abrir em Juízes 6, versículo 11. Quem achou já pode ficar de pé. Juízes 6, versículo 11. Juízes 6, versículo 11. Amém? Juízes 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor, entregamos esta palavra em tuas mãos, Senhor. Que tu possa falar neste lugar. Quero me esvaziar, Senhor, para que o Senhor possa encher. Que eu possa ser, Senhor, apenas um instrumento teu. Que possa encontrar neste lugar corações prontos para ouvir a tua palavra, Jesus. E eu te peço que todo impedimento, todo sono, toda distração, tudo aquilo que vier se levantar, caia por terra em nome de Jesus. Porque aquilo que o Senhor vai falar neste lugar, todos os ouvidos neste lugar estarão prontos para ouvir, Senhor. E é o que nós te pedimos, Senhor, agradecendo o teu mover, desde já, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. A Bíblia, ela fala que fizeram mal os filhos de Israel, né? O comportamento dos filhos de Israel era mal diante do Senhor. Mais uma vez, né? Todo mundo está cansado de ver a história de Israel. É o tempo todo Deus mostrando isso, mostrando as bênçãos da obediência, as maldições da desobediência. E o povo de Israel começava a andar, caminhava bonitinho, daqui a pouquinho eles caíam. E eles pecavam. Só que ele era um povo que constantemente caía no pecado. Mas era um povo escolhido por Deus. Era uma nação escolhida por Deus. Só que o Senhor permitiu que aquele povo fosse atacado pelos medianitas, que viessem estar sobre o jugo dos medianitas por 7 anos. Foram 7 anos de desolação. 7 anos a nação prometida do Senhor estava perecendo. E quando a gente observa assim, nossa, e o próprio questionamento de Gideão, se o Senhor é o Deus dos meus pais, por que permitindo tudo isso? Só que Deus, ele tem uma estratégia que ele não tem acordo quando se diz a respeito aos seus filhos, à sua criação. Em todo momento Deus Ele luta por nós, né? As pessoas falam, mas a gente está no tempo da graça. O mesmo tempo que o Senhor agia no Velho Testamento, da mesma forma, Ele age e continua agindo hoje. Porque o Senhor quer os nossos corações.
Só que a estratégia do Senhor naquela época era desse jeito. Como ele podia fazer várias coisas, e a gente, os nossos olhos não conseguem compreender o mover do Senhor, as estratégias. Ou é rodear, ou então abrir o mar vermelho, ou é isso, aquilo, porque Deus age da forma que Ele quer. E a forma que o Senhor teve de agir com aquele povo desobediente, mas aquele povo que era a sua nação, o povo escolhido, era permitir que aquele povo estivesse sobre as mãos de Midian. E tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, os midianitas, eles roubavam, eles saqueavam. Tudo. E aquele desespero, eles começaram a procurar refúgio. Então eles foram para as montanhas. E nas montanhas eles faziam covas, fortificações, para poder esconder a safra, o alimento, para uma forma de sobreviver. E na verdade isso tudo era consequência de rebeldia, idolatria, prostituição. E o Senhor, Ele é muito claro na sua palavra, quando Ele falava que não é para se misturar com os povos vizinhos, não é para permitir que os midianitas, os cananeus estivessem na terra deles. Não os midianitas, os cananeus. Eles mandaram exterminar os povos, extermina. Mas eles fizeram o quê? Eles desobedeceram. Eles se misturavam e eles começaram a pegar os costumes daquele povo. Então eles eles eram rebeldes, eles eram idólatras, eles tinham hábitos de prostituição, eles idolatravam a forma de várias formas de sacrifício, e aquilo desagradava ao Senhor, de uma forma que o Senhor falou: chega, é tempo de eu agir. Só que a Bíblia fala que aquele povo que era escolhido para ser seu, fez um clamor. E em Juízes 6:7 fala assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. Na verdade, o Senhor já enviou um profeta em meio àquele clamor daquele povo. Então vocês podem observar que no meio daqueles 7 anos de opressão, aquele povo começou a se posicionar. E aquele clamor começou a alcançar o coração do Senhor. No versículo 10, fala assim: e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Na verdade, eles se escondiam nas montanhas, e as montanhas faziam parte das terras dos amorreus. E quem eram os amorreus? Era o mesmo povo que eles haviam expulsado quando conquistavam a terra prometida. E hoje eles estavam ali na nação inimiga. Só que aquele povo, ele desejava matar Gideão. Por quê? Gideão, ele derrubou os deuses daquele povo. Então ele se escondia ainda mais. E a Bíblia fala no Salmo 34:17, que fala assim: clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Mateus 22:37 fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós vivemos no tempo da graça, amém? Muitos falam que os 10 mandamentos que serviam como tábua, como lei para aquele povo, não servem mais para nós. Mas esses 2 mandamentos que o Senhor resumiu, eu acho que inclui toda a nossa caminhada com Jesus hoje. Quando você não coloca Jesus como primeiro na tua vida, quando você não ama o teu irmão, quando você não vê Jesus no teu irmão, você já está perecendo, você já está pecando, você já está caminhando num deserto sedento. Porque quando você não consegue colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, você não consegue sair do meio do deserto. E aquele povo se esqueceu de todos os mandamentos.
E esses mandamentos para nós ainda servem sim. Amém? Então, na verdade, quando o Senhor viu aquele povo que estava resistivo, ele começou a clamar e o Senhor começou a trabalhar. E quando Deus começa a trabalhar nos corações que estão resistivos, Deus começa a fazer um rebuliço. Deus começa a trocar o coração de pedra, o coração de carne. Deus começa a levantar pessoas que você nem imagina para te ajudar. Deus muda alguma coisa de lugar, tira de outra, traz de longe, traz para perto. Deus levanta soldados para caminhar na guerra com você. Porque quando você se posiciona com o Senhor, quando ainda que você estivesse no pecado, aquele povo, ele estava no pecado. Aquele povo clamou, mas não foi apenas um clamor, porque um clamor sem arrependimento de nada vale. Um clamor sem arrependimento não atrai a atenção de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele é atraído por aqueles corações que são contritos, quebrantados na presença dele. Aquele povo precisou passar por 7 anos de opressão para clamar ao Senhor, bater no tatame: Senhor, nós precisamos do Senhor. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue lutar. Eles roubam tudo que nós temos. A gente não consegue sobreviver, a gente está cansado. E quantos são aqueles que pereceram, que morreram no meio do caminho? E o Senhor, com a sua benevolência, levantou um profeta e levantou Gideão para lutar a favor deles. Só que Gideão era um homem que precisava ser tratado. E agora que você vai entender o mistério de Deus com o Gideão. Juízes 6 falava assim, como eu repeti. Então o anjo do Senhor A maiúsculo, veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Bizerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Um lagar onde se prensa a uva tem que ser um lugar sem muita luminosidade, sem vento, porque tudo isso podia afetar o sabor do vinho. O lugar de malhar trigo tinha que ser arejado, com muito vento, com muito espaço, porque quando o vento batia, as impurezas do trigo subiam e caíam para fora, para que eles pudessem colher. Então vocês imaginam que Gideão, aquele homem, ele se esforçava muito mais do que o normal para poder colher o trigo no lagar. Aí eu pergunto a você, ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado, ou a coisa errada no lugar certo? Eu falo que ele estava onde Deus colocou ele. Porque aqui fala: veio o Senhor a Joás, que estava malhando trigo no lagar. O que isso quer dizer, igreja? Aquele povo estava passando por uma desolação. E o Senhor deu uma estratégia a Gideão, que não faltasse alimento na casa dele. Às vezes a gente está passando por tanta coisa, não está entendendo por que a gente está tendo que malhar trigo no lagar. Você está se esforçando, mas não tem te faltado nada. Gideão, ele olhava aquela situação. Gideão não estava percebendo que ele estava vivendo debaixo de um milagre, porque Deus, ele atua no sobrenatural. Não era normal um homem malhar trigo num lagar. Então ali a mão do Senhor já estava sobre Gideão. Mas Gideão, ele não percebia o que estava acontecendo. Então o anjo do Senhor, versículo 12, fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está comigo. Devo imaginar o que Gideão pensou, né? O Senhor está comigo. No meio do deserto. Você é do Senhor. Os outros ao teu redor podem perecer, mas a sua casa não. Gideão estava cansado, estava exausto, mas não faltou alimento na casa dele. Gideão fazia parte de uma casa
onde tinha um altar de Baal. Mas por causa de Gideão, aquela casa foi suprida e não faltou alimento. Um posicionamento apenas de Gideão. Gideão, ele era fiel ao Senhor. Gideão, ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia dos feitos do Senhor, dos milagres do Senhor. E tem uma passagem que eu coloquei aqui que diz em Salmo 66, 5, fala assim: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. A fidelidade do Senhor. Quem vive na posição onde Deus quer, Deus foge do protocolo, Deus foge do padrão, Deus faz o que ninguém imagina, Deus muda qualquer circunstância. É isso que Deus fez com Gideão. Ele mudou tudo. Ele fez ele colher trigo em um lugar que era impossível. Não tinha vento. Imagina aquele homem, como ele devia fazer para que aquelas impurezas do trigo pudessem subir. Levava dias e noites, mas Deus estava com ele. Porque não foi ele que foi para o lagar. Foi Deus que levou Gideão ao lagar para que não lhe faltasse nada. Só que o povo tinha uma visão muito errônea de Deus. Achava que Deus, ele era um Deus castigador. Um Deus que o tinha abandonado. Um Deus rancoroso. Só que eles não haviam percebido que eles antes já haviam abandonado a aliança com Deus. Só que Gideão guardava no seu íntimo as lembranças de um poderoso, de um bondoso Deus. Ele nunca se esqueceu das maravilhas que Deus fez. Porém, começa a vir algumas incoerências. Se Gideão era um homem que reconhecia Deus na sua vida, que sabia quem era Deus, por que não se sentia valente suficiente para derrotar o inimigo? Quantos de nós sabemos quem é Deus na nossa vida? Quantos de nós vivemos de notícias, mas sem experiência? Gideão, ele tinha notícias, informações. O Deus dos meus antepassados, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fazia milagre, o Deus que falava, que guiava o povo na coluna de nuvem, o Deus que falava assim, assado com Moisés. Eram apenas notícias. Quando são notícias, quando não temos uma experiência com Deus, igreja. Quando você não tem notícia, você tem somente notícia sem viver algo com Deus profundo. Você se sente igual a Gideão. Eu não sou o bastante. Eu sou pequeno. Eu sou fraco. E existia mais uma coisa. Ele fala assim: eu sou o menor da minha casa, da minha família. Tem outras traduções que falam assim: eu sou o menor na casa do meu pai. Eu falei que no início os amorreus queriam matar Gideão, porque Gideão derrubou os ídolos dos amorreus. Mas na casa de Gideão tinha um altar de Baal. Na casa de Gideão tinha um altar de Baal. O que estava acontecendo? Gideão estava conivente com aquele altar. Gideão não se prostrava, Gideão não se rendia, mas Gideão sabia que tinha um altar de Baal na sua casa, que era do seu pai. E aí eu te pergunto, por quê? Cadê a valentia? Gideão, ele não se enxergava, Gideão malhava trigo, se esforçava, sustentava a família, mas por que ele não se via? Porque quando nós somos coniventes, igreja, com o altar de Baal dentro das nossas casas, Satanás suga a tua energia, suga o teu vigor, suga a tua força. Você não se enxerga porque você foi conivente com o errado.
Gideão estava sendo conivente com aquilo porque ele não se posicionou. Não tem passagem na Bíblia que fala assim: meu pai, remove esse altar de Baal. Não, o pai dele casado não sei com quantas mulheres. Um homem temente a Deus, mas com um pai idólatra no mesmo lugar. A inação, a conivência, a permissividade, sabe o que fez com que Gideão se sentisse um pequeno? Porque é isso que Satanás permite na nossa vida. Satanás age na nossa vida e Deus permite, porque Deus quer que a gente tome atitude. Quantos e quantos permitem ainda altares de Baal dentro dos seus lares? Ah, mas tadinho. Ah, mas eu não posso me meter. Não, aquele lugar ali é só dele. Não, não sei o que, ali é especial. Não, mas cada um tem a sua liberdade. Quantos permitem altares de Baal dentro dos seus lares e não percebem que estão perdendo toda a valentia, toda a força que o Senhor quer colocar na tua mão? O Senhor nos chama que nós não temos que ser coniventes com o que é errado. Não importa se você é o menor da sua casa. Não importa. Tanto não importa porque no final Deus levantou Gideão e ele derrubou o altar de Baal. E nessa hora ele não viu que era pai, não viu que era nada. Porque quando nós temos autoridade em Deus, há frutos. Quando você se posiciona na tua casa, igreja, a tua casa, escuta o que eu vou falar, porque é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, do meu marido. A nossa casa é o segredo de tudo. Uma casa onde tem altar de Baal não deixa você ouvir quando o Senhor está te vocacionando, quando o Senhor está te chamando. Quando você tem um altar de Baal, a conivência te cala, te bota em silêncio. Mata o que está dentro de você, conivência com o pecado. E o Senhor está nos chamando nessa noite. Remove o altar do Baal da nossa casa, da sua casa. Não permita que qualquer palavra seja falada no seu lar. Teve uma vez que a pastora Lucinalva veio aqui e ela falou: na minha casa não, né? É na minha casa não. É exatamente isso. Na minha casa não, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E quando não temos autoridade é porque estamos sendo coniventes com o errado, com o pecado. Por isso que suga toda a nossa força. E você não consegue agir. E sabe o que aconteceu com Gideão? A conivência com o erro do pai. O silêncio diante do erro do pai roubou a identidade de Gideão. É isso que acontece. Rouba a sua identidade. Você vê o que é errado e você não se posiciona. Rouba a sua identidade. Se o Espírito Santo mora dentro de você, você é a voz de Deus em qualquer lugar que você pisar. Você não está aqui para agradar homens, para agradar a Deus, senão você não seria chamado de... Somos servos do Senhor. Quando o Senhor levanta um exército é para lutar com Ele, com os mesmos sonhos, com os mesmos planos, com o mesmo objetivo. Deus tem levantado o seu exército. E as pessoas estão perecendo porque querem fazer do jeito que quer. Ah, pode isso, pode aquilo. Não, Deus é só notícia. Não, Deus é maravilhoso, é perfeito. Mas não quer obedecer aos mandamentos. Não quer colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Quer ser conivente com o errado na sua casa. Não quero saber. Na minha casa não. Você tem autoridade em Cristo. Na sua casa não. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Na sua casa, altar de Baal, não. Porque ninguém vai roubar a identidade que o Senhor colocou na sua vida. Quem é você diante do Senhor? Quem é você com o Senhor?
Não há guerra impossível para aqueles que estão em Deus. Não há impossível com aquele que está no Senhor. Não há impossível. 1 Pedro 1,14 fala assim: como filhos de obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, que em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Tiago 4,17 fala assim: aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Por isso, igreja, a gente tem que ter essa percepção. E ainda tem mais um detalhe importante nisso tudo. Quando a gente tem o Baal, né? Permite que o Baal chegue na nossa casa. E a gente precisa lutar contra esse Baal, certo? Mas acontece que ainda tem outro detalhe. Às vezes, dentro da nossa própria... no nosso contexto que a gente está inserido, tem pessoas que ainda querem apontar o Baal dentro da sua casa. Uma vez eu vi uma coisa que marcou a minha vida. Que eu ouvi o pastor falando assim: fale muito de Deus, fale pouquíssimo de você, e não fale nada do seu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos a nossa casa para cuidar. A nossa casa é o segredo de tudo. Começa na nossa casa. A primeira seara começa ali. O primeiro celeiro começa ali. A primeira plantação começa ali. Quando você se posiciona na tua casa. Na tua casa. Não na casa do fulano. Não na casa do ciclano. Na sua casa, as coisas começam a acontecer. Não importa se a casa do Beltrano tem Baal. Não importa. Porque cada um vai ter a sua experiência com Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é a morte, igreja? Quando chega a morte é porque não tem mais jeito. Quando você pensa em morte pela lei natural da vida, é um corpo que no final se decompõe, que é com larva, é com cheiro ruim, é com mosca, é com barata. Não permita que o pecado entre na sua casa e a sua casa comece a feder. O cheiro de podre não pode estar na tua casa. Porque a nossa casa tem que exalar o perfume de Cristo. A nossa casa, ela precisa estar, eu imagino assim, Cristo andando pela nossa casa, com flores e borboletas. Eu imagino algo assim. Quando fala que a nossa casa, a nossa vida tem que exalar o perfume de Cristo, não tem lugar para o pecado. Não tem lugar para a morte. Não tem lugar para a podridão. Na minha casa é o lugar que o Espírito Santo habita. Na sua casa é o lugar que o Espírito Santo passeia. Na sua casa é o lugar que o Espírito Santo tem liberdade. Aí você vai falar assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nem adianta você também se esforçar em guardar a sua casa ou fazer isso, aquilo, se você não está onde Deus quer. Esteja onde Deus quer, que a sua casa vai ser guardada. Esteja onde Deus quer, que Ele vai te dar autoridade. Vai ter legalidade a tua autoridade. Está cheio de gente querendo ser autoritária sem legalidade dentro de casa. Quer ter legalidade, quer ter autoridade sobre Satanás. Comece na sua casa. Gideão, ele foi um homem que ele se vitimou. No versículo 12 fala assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, porque tudo isso aconteceu? Enfim. O que eu mais gostei foi que o Senhor falou assim no versículo 14. O Senhor não tem tempo, uma vez eu falei isso aqui. O Senhor não tem tempo para ouvir o que você tem para falar, que aconteceu, que deixou de acontecer. Se aconteceu, foi permissão do Senhor. Ou você é do Senhor, ou você não é. Ou você descansa no Senhor, ou você não descansa. O Senhor não tem tempo para ouvir. Porque o Senhor deixou fazer. Se aconteceu, é porque foi necessário. Deus não falou para Gideão: ô Gideão, eu permiti isso para você, porque você não se comportou direitinho, não sei o quê. Gideão não estava vendo que no meio daquele deserto nada estava faltando a Gideão. Nada estava faltando a ele. Só que Deus fala assim com ele, ó. Com a força que você tem. Essa foi a resposta aos questionamentos de Gideão. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Ou seja, Deus não precisa te dar justificativas nenhuma do que aconteceu na tua vida ou o que vai acontecer. Você só precisa descansar. Porque Isaías 55:8 fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, ele não te abandonou. Ele não abandonou Gideão. Ele não quer ouvir você reclamando porque aconteceu isso. Não, ele quer o seguinte: se posicione e vá. Igreja, abre aí. Juízes 6, versículo 14. Vamos falar todo mundo alto, tá? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá. Eu não vou continuar. Você vai falar assim para o seu irmão. Com a força que você tem, vá. Igreja, todo mundo junto. Com a força que você tem, vá. Vá libertar sua família, vá se posicionar na tua casa, vai salvar teu marido, vai salvar tua esposa. Chega de nhenhenhê, se posiciona, vá. O Senhor te chama, vá. Você tem a força porque não é sua. Se você tem malhado trigo no lagar, saiba que não é você. Não é você que tem se sustentado. Não é a tua força. Não há força em você suficiente para você caminhar no meio do teu deserto. O deserto que a gente está passando, igreja. Se você está de pé, é porque Ele tem estado com você. Vá. O Senhor fala: com a força que você tem, vá. O Senhor não tem tempo, igreja, para você ficar se vitimando, porque o Senhor sabe quem Ele é. E o Senhor queria que Gideão enxergasse quem Ele era na vida de Gideão. Ele falou: com a força que você tem, Gideão, eu estou contigo. Com a força que você tem, vá, segue, porque eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Foi isso que Ele falou com Gideão. Gideão, desperta, se posiciona. Eu estou com você, vá. É isso que Deus está falando para nós. Deus não quer saber: eu sou o menor. Amém. Que você seja o menor. Deus se agrada daquele que se sente o menor. Entenda. Gideão foi atraído por Deus. Melhor. Deus foi atraído para Gideão. Porque Gideão se sentia um menor, mas ele exaltava o nome de Deus. Gideão, ele poderia se exaltar, porque Gideão é que estava suprindo a família dele. Mas ele não se exaltou, ele não cresceu. Gideão
Ele poderia fazer tudo, mas ele falou que eu sou menor na casa do meu pai, eu sou não sei o quê, mas eu vou não sei o quê. Deus não quer saber. Se eu estou com você, vá. Se eu estou com você, se posiciona. Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? Igreja, Deus se agrada dos pequenos. Que você diminua, que eu diminua e que Ele cresça. É isso que o Senhor quer. Eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu esses dias. E Deus tem trabalhado muito, muito, muito na minha vida. É um testemunho da minha vida que eu vou compartilhar. E Deus tem falado muito em de se humilhar na presença de Deus. Eu não falo que é para você se humilhar diante dos homens, se humilhar na presença de Deus. Porque se você se humilha, Ele te exalta no momento certo. E aí eu estava conversando com uma irmã, ela é irmã, estava no consultório. E aí a gente começou a falar tal, eu falei assim, nossa, teve um dia que eu levei uma palavra que eu mesmo fiquei impactada com o que eu falei e tal. E Deus me tocou, nossa, foi tão bom. O irmão até falou assim, obrigada. E eu falei assim, tá. Não, ele falou assim, Não, ele falou assim, parabéns, obrigada. Depois o Senhor falou assim, obrigada. Aí eu falei isso com ela. Aí ela ficou me ouvindo, eu falei assim, não, é o Senhor. Aí ela chegou para mim e falou assim, irmã, é obrigada sim. Porque você dispôs do seu tempo para servir ao Senhor. Porque tudo é para Ele. Obrigada sim. Você tem que receber o obrigada sim. Porque se você não quisesse, você não estaria ali se empenhando. Igreja, aquilo ali para mim ia totalmente oposto àquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu cheguei em casa, busquei a palavra. E estava lá exatamente depois do... Falei, Senhor, fala comigo. Eu não quero honra. E eu não quero glória. E aí aquilo ficou batendo no meu coração, porque eu falei assim, Senhor, tem alguma coisa esquisita aí. Ela usou com tanta autoridade, eu falei assim, será que é isso? Não é possível, Senhor. Porque eu falo a todo tempo, quem está perto de mim assim, se humilha, se diminui, se abaixa, para que o Senhor possa crescer na tua vida. Deus só vai se manifestar na tua vida quando você se diminui. E aí eu fui em casa, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou o seguinte, o único mérito teu foi ter escolhido me seguir. Se você está de pé, se eu te dou sabedoria, se eu te dou discernimento, se eu te dou ideia, se eu te coloco de pé todos os dias para trabalhar, se você está de pé nesse altar, é porque sou eu. É porque sou eu. Eu falei, Senhor, eu sabia, porque eu não vou tomar o teu lugar. Eu não posso tomar o teu lugar. A glória não pode ser minha. É o Senhor, porque se eu consigo fazer alguma coisa, é o Senhor. É o Senhor que tem mudado a minha casa, é o Senhor que tem mudado a minha família. Eu tenho dado liberdade, sim, mas se eu não dou liberdade, o Espírito Santo não faz nada. E se é a mudança, se é a fruta, é porque é dele. Então eu rejeito. Eu falei assim pro meu Deus, eu rejeito. Eu falei assim, Senhor, toda a minha vida eu quero te entregar a Ti. E eu rejeito qualquer exaltação do meu nome. Eu rejeito, Senhor, porque eu quero diminuir a cada dia, para que a Tua glória possa resplandecer na minha vida. Eu não aceito, Senhor. Eu olhei e falei assim, arreda-te, Satanás, da minha vida. Eu não aceito glória, eu não aceito glória. O Senhor me levou naquele momento que Jesus estava no deserto. Eu não quero me gloriar no que Deus me usa.
Não sou eu, não sou eu, porque se eu não me posicionar, o Senhor me coloca vazia e de mim nada vai sair. Então, igreja, a glória é do Senhor. E é isso que o Senhor tem falado comigo, a glória é minha. E eu vim para esse altar, e Deus falou isso comigo hoje, porque isso aconteceu ontem. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu não quero que a soberba chegue na minha casa. Eu não quero que a soberba chegue na minha vida. Eu quero sentir, Senhor, a tua presença. Porque quanto mais eu sou soberba, mais eu sou orgulhosa, mais o Senhor se afasta de mim. E se eu tenho vivido algo com Deus, igreja, se eu tenho vivido algo com Deus diferente de tudo que eu já passei, é porque eu tenho me diminuído. Se diminua para você ver. Se diminua, desce a casa do oleiro para você ver. Desce para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Começa a descer, igreja, para você poder experimentar o que Deus tem para você. Então o Senhor se agradou de Gideão quando ele falava que eu sou o menor na minha casa. Porque quando ele se posicionou como o menor, o Senhor falou o seguinte: esse é meu. Tiago 4:10 fala assim: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. E assim Deus faz, trabalhando os nossos porquês, as nossas dúvidas. E o Senhor trabalha naqueles que se sentem pequenininhos para se tornarem grandes na sua mão. Moisés não sabia falar, tinha baixa autoestima, foi levantado como líder, profeta, libertador do povo. Davi era só um pastor de ovelhas. Derrotou o gigante Golias e se tornou um rei. Josué, um homem medroso, sucessor de Moisés, líder do povo de Israel na conquista da terra prometida. José foi vendido aos seus irmãos escravos, sem menor perspectiva, se tornou governador do Egito. Jeremias se sentia um menino para assumir um chamado. Foi levantado como um profeta com intrepidez na pregação da palavra. Jonas recebeu uma ordem de Deus e foi desobediente. Levantado então como profeta e apenas com uma palavra levou o povo de Nínive à conversão. Raabe, uma mulher prostituta que Deus honrou e entrou na genealogia de Jesus. Paulo, um fariseu, perseguidor de judeu, e olha o que ele fez. Se transformou um apaixonado por Jesus. O Senhor, a única coisa que o Senhor valoriza na tua vida é que você olhe para o passado e lembre que Ele deu o Filho dele por você. Não vamos viver de passado, igreja. O passado não pode determinar quem você é. O passado não pode definir quem você é. Gideão, ele estava vivendo aquele passado, aquele presente, toda aquela guerra, aquela confusão na cabecinha dele. Provavelmente, até que o Senhor falou com ele: vá, olha a tua força. E Deus nos chama para tomar decisão. Deus não quer que você se posicione como um menino na fé, ainda que você tenha apenas notícias, como Gideão tinha apenas notícias. E quando Deus se revela a Gideão, ele não acredita. E sabe o que Gideão faz? Pede sinais. Aí você vai falar: Deus não se agrada de sinais. O que Deus vai pensar de mim se eu estou pedindo um sinal? Pelo contrário, quando você pede um sinal, quer dizer que você quer crer, quer viver, quer mergulhar num relacionamento de profundidade com teu Deus.
Isaías 7:11 fala assim, ó: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Juízes 6:36 fala assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te mais uma vez que faça a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra havia o orvalho. Peça sinais. Se você não está crendo no que Deus está fazendo na sua vida, peça sinais com todo o seu coração. Porque o Senhor, se o Senhor vê verdade no teu coração, Ele vai responder os teus sinais. E para finalizar, resumindo tudo, o agir do Senhor começou pela casa de Gideão. O que ele fez? Ele trouxe Gideão, ele resgatou a identidade de Gideão. Depois que ele resgatou a identidade de Gideão, depois que posicionou Gideão, depois que Gideão viu e tinha certeza que era Deus, o que ele fez? Limpa a sua casa. Juízes 6 fala assim, 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo. No versículo 16 ele falou o seguinte: eu estarei com você. E não só isso, o Senhor levantou Gideão para poder combater os medianitas. Todo mundo sabe de Gideão e os 300. Gideão levantou inicialmente 32 mil soldados. Desses 32 mil, o Senhor separou aqueles somente que eram ousados, que não tinham medo, que tinham a fé inabalada, para estar junto a Gideão, para combater um exército de 135 mil soldados. E qual é a resposta? Ele ganhou, porque Deus, ele age. Ele falou que ia combater eles como se fosse um homem só. Deus age estrategicamente. E assim Deus fez na vida de Gideão, se tornou um líder militar e juiz de Israel. Se você for continuar a ler Juízes, você vai ver que assim que ele derrubou o altar de Baal, todos vieram ao pai dele e falou assim: leva teu filho para fora para que ele seja morto, porque derrubou o altar de Baal. E sabe o que aconteceu? O pai de Gideão, Joás, falou o seguinte: deixe que o próprio Baal se defenda. E naquele momento, Gideão passou a ser Jerubaal, com autoridade sobre o Deus de Baal. Na casa dele, com o pai dele, que ele se calou, talvez por respeito, mas ele se posicionou. Eu anotei aqui quais são as lições que a gente pode levar essa noite, igreja. O que Deus está nos mostrando essa noite. Ainda que você esteja errante, como o povo de Israel, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se posicionar, ainda há tempo de clamar, para que o Senhor venha se chegar a você. Perto está o Senhor daqueles que o temem, daqueles que o chamam.
Amém? Deus quer falar para você que está malhando trigo no lagar. Quem está malhando trigo no lagar, igreja? Quem tem malhado trigo? Ele está com você. Ele não se apartou de você. Se você tem malhado trigo no lagar, saiba que não é a tua força. É porque Ele sempre esteve com você. E vai passar. Os 7 anos debaixo da opressão dos midianitas vai passar. E você vai ver o milagre. Não importa a sua pequenez. Se Ele te chama, Ele te faz ser vitorioso. Toma. Ele está com você. Vá. Amém? Guarda a tua cabeça. Vá. Deus quer resgatar a sua identidade de filho do rei, que tem todo o poder e autoridade para pisar na cabeça do demônio, para todos aqueles que se opuserem contra você. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Gideão, ele abriu o coração. Ele falou de tudo que ele sentia. Ainda que o Senhor não tenha dado atenção a essa lamúria dele, respondendo, não é dado atenção, respondendo ao que ele falou, o Senhor quer te ouvir. Porque só abre o coração com aquele que a gente tem intimidade, com aquele que a gente tem relacionamento. Quando Deus fala o seguinte, se você quer sinais, peça que Ele vai lhe dar. Seu passado não pode mais te paralisar. Deus está pronto para te levantar e tirar todo o seu medo. Com a força que você tem, vá. Deus quer fechar as brechas da sua casa para que a presença dele não se perca mais. Não aceite Baal na sua casa. Juízes 6:30, aquilo que eu falei. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se opuseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda amanhã será morto. Se é Deus, foi Joás que falou, igreja, se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Depois que a sua casa estiver restaurada, depois que a sua casa estiver com as brechas fechadas, depois que Deus resgatar a sua identidade, sabe o que Ele faz? Te vocaciona para guerrear com os 300. É isso que o Senhor quer fazer. Hoje, esteja atento ao chamado da sua vocação. E você será um poderoso guerreiro nas mãos do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, a venda dos nossos olhos vão cair nesta noite, para que você entenda que na sua casa é onde tudo vai começar. Amém? Salmos 33:12 fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Abaixe sua cabeça, igreja. Eu vou deixar você começar a falar com o Senhor, fazer uma reflexão. Sobre tudo que tem acontecido, por momentos de você ter se sentindo abandonado, por coisas que você tem permitido no seu lar, assim como Gideão permitiu, lhe roubaram a identidade dele. Aquele homem valente, aquele homem corajoso, aquele homem forte, não enxergava isso, porque foi conivente com o pecado. E hoje o Senhor quer restaurar a sua identidade.
Jesus. Senhor Deus e Pai, o Senhor continua sendo Deus que é o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. É o Senhor da história, é o Senhor quem cuida de cada detalhe de nossas vidas. E nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, por abrir os nossos olhos e ver que há solução, sim, para os nossos problemas, desde que saibamos nos posicionar. E o Senhor hoje transmite uma mensagem clara para nós, mais uma vez. Não deixe para amanhã aquilo que pode e deve ser feito no dia que se chama hoje. Hoje. Não é para o teu vizinho, nem é para amanhã. Porque se assim nós nos arrependermos e não nos posicionarmos, como Deus está nos chamando, por meio da sua palavra, não é por meio de experiência de homens, mas é por meio da sua palavra, a voz interior, a voz do mundo, a voz de Satanás, vão trabalhar para desconstruir o que Deus está lutando, batalhando, para que aconteça nesta igreja. Primeiro a igreja você e depois a igreja corpo de Cristo. Deixa Deus trabalhar. Não existe caminho de vitória quando nós entramos em rota de colisão com a vontade soberana, boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Nessa noite Deus fala uma mensagem clara para nós. Esvazie-se de si mesmo, para que pedras de tropeço saiam e água viva entre no teu pote, no teu vaso, e você possa resplandecer a glória de Deus e desfrutar de coisas que os seus olhos não viram e os seus ouvidos ainda não ouviram. O Senhor, quando Ele fala, Ele já está pronto para trabalhar em nossas vidas, pronto para ministrar, pronto para derramar os sinais sobre nossas vidas. E hoje não é lugar de questionamentos, de justificativas, é lugar simplesmente de entronizar, de internalizar, de tomar posse da palavra e de assumir a identidade que um dia Deus te deu. Quando você levantou a mão para Ele e um alto preço foi pago, não para negligenciar. E nessa noite Deus te faz lembrar a sua identidade de filho de Deus, de testemunha de Cristo, de templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a tua identidade. A tua identidade não é de um brincalhão de cristão. A tua identidade não é ser ouvinte da palavra. A tua identidade não é ser um seguidor de rebanho. A palavra de Deus é clara, que aqueles que ouvem e não praticam estão enganando a si mesmo. Nessa noite, Deus, Tu tens liberdade para mexer, trabalhar, cuidar do nosso coração e da nossa mente. E aquilo, Deus, que o homem, a família, o cônjuge, o pastor não consegue fazer, o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor continua sendo o mesmo do passado e o Deus do impossível, o Deus que opera sobrenatural sobre nossas vidas, Pai. Nessa noite, Pai, abrimos a porta do nosso coração, entendendo, Deus, o chamado e a responsabilidade do posicionamento para avançarmos para aquilo que o Senhor já preparou. Não nos deixa, Deus, presos no lamaçal do pecado,
Não nos deixa, Deus, dentro de uma caverna. Não nos deixa, Deus, em cima de um muro. Não nos deixa, Deus, amarrados a coisas do passado, Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, Tu tens poder para dissolver todo o mal, Senhor, presente em nossa mente e em nosso coração. Faz a obra, Pai. Trabalha, Deus, no profundo, Pai, para que a Tua igreja saia nesta noite avivada, a tua igreja saia transformada, a Tua igreja, Deus, saia sacudida, quebrantada, a Tua igreja saia saciada, não simplesmente pela emoção de uma palavra, mas pelo Teu toque, Pai. Ó Deus, visita a Tua igreja nessa noite. Sopra vida, Deus. Sopra, Deus, alegria. Sopra renovo, Deus, na Tua igreja nesta noite. Dá, Senhor, força para a Tua igreja se posicionar diante das lutas e das adversidades, entendendo, Deus, que o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas e de que tudo continuará cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. E em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por essa palavra rica, abençoada, simples e direta, Pai, aos nossos corações, prática. Uma palavra nada filosófica, mas prática. Como o Senhor Deus quer ver em nós, homens e mulheres, praticando a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver uma nova história dentro dessa igreja, Pai. Que os Teus filhos entendam, Deus, a importância da unidade, da unicidade, da disposição mental única e no mesmo proceder e parecer, Pai, para que nós possamos, Deus, entrar no outro mistério da Tua palavra, que o Senhor diz que não haverá restrição para a igreja unida, para a igreja uníssona. Seja isso, Deus, ministrado ao coração dos Teus filhos, porque não é por força, nem por violência, mas tudo continua sendo pelo Teu Espírito, Pai, vivo, que habita entre nós e que ministra aos nossos corações. Assim oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Glória a Deus.